Salve para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo de canal de bênção para todos que curtem este canal. Se você não curte esse canal, curte esse canal, se inscreva neste canal, manda um like, manda sua opinião, se inscreve e o Senhor vai estar mandando mais novidade para nossas vidas para colocar neste canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo aí um comentário bíblico, comentário judaico da palavra de Deus. Vamos fazer o comentário que está baseado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Isso mesmo. Vamos entender com cavidade, com profundidade? Então vamos entender a este texto. Quando nós observamos a palavra Tzedakah, o que é a palavra Tzedakah? Era uma prática Tzedakah. O que é uma prática Tzedakah? Chamado de prática da caridade, da esmola, é isso? Quando nós observamos a palavra Tzedakah, significa prática judaica destinada a uma parte da sua renda considerável para uma pessoa pobre, viúva e órfã e ajudar aqueles que precisam, os necessitados. O Tzedakah era um mandamento e era uma parte da prática da justiça, que era ajudar o próximo e um mandamento, um princípio da ordem de Deus. Na antiguidade, os judeus davam uma peça de roupa e alimento no Tzedakah. Para os judeus era justiça e para os cristãos era obra. Era abrigar as pessoas também, abrir a porta da sua casa para eles, para o pobre e o mendigo, e cuidar dele e alimentar ele. Isso mesmo, a prática chamada prática Tzedakah. Tzedakah também era uma caixa de prata que os judeus tinham em sua casa, que colocava moeda e que quando chegasse a época e o momento de fazer a prática da justiça, a prática da caridade, a prática de ajudar o próximo, o Tzedakah, né? E ajudavam aquela pessoa. Mas por que questão em ajudar aquela pessoa? Porque era uma ordenança de Deus. O Tzedakah era a caridade que era entregue para a esmola também, como também uma caixa de prata chamada caixa Tzedakah. Também que fazia uma pessoa a ter sociedade por igual, dada por igual, um socialismo de sociedade, de deixar aquela pessoa pobre, aquela pessoa que estava ali órfã, daquela pessoa que está ali viúva, daquela pessoa que está ali sem nada, o pobre, o mendigo, deixar ele por igual na sociedade. E isso mesmo, era a prática do Tzedakah. Era obrigação estabelecida por Deus, estabilidade dada por Deus, a você deixar uma pessoa estabilizada. Isso mesmo. Diz a história no texto que os judeus faziam Tzedakah e anunciava com alta voz como trombeta, dizendo em alta voz: eu estou praticando a justiça e a ordem estabelecida por Deus, a prática judaica chamada Tzedakah. Mas Deus, Jesus não se agradou disso, né? Porque fazei Tzedakah e cumprimento da justiça de Deus. Sim, mas os judeus ortodoxos faziam Tzedakah para buscar reconhecimento público. Olha só, reconhecimento público. O que as pessoas fazem hoje em dia. Eu vou fazer caridade para ter reconhecimento público. Isso mesmo.
Além daquela época, as pessoas gritavam em alta voz, dizendo que estava fazendo caridade em alta voz. Isso mesmo. E diz também que esses judeus eram judeus hipócritas, pessoas que aparentemente se vê justa, que faz justiça, que faz Tesadacai, isso mesmo, mas olhando em uma visão espiritual, você vai ver que eles estão correndo atrás de honra, de méritos e ainda publicadamente. Então tá fora de questão. Então esses judeus eram judeus hipócritas que queriam reconhecimento próprio. Então quando nós observamos a palavra de Deus, os cristãos pensam que ajudar o próximo é só quando ele pode, é por medida daquilo que ele pensa, na consciência dele. Nada disso negativo, está totalmente errado. Para os cristãos, esse é o pensamento de um cristão, que ele só pode ajudar de acordo com aquela medida que ele acha que está bom. Mas para os judeus cristãos, sim, era uma ordenança estabelecida por Deus para ajudar os próximos. Olha só, ajudar os próximos, porque os judeus não era uma questão de você ajudar o próximo só por ajudar. Só isso, não. Era um mandamento, como também era uma ordenança, uma ordem de Deus para fazer caridade e ajudar alguém, como órfão, viúva, mendigo e pobres. Como também o Talmud dá referência sobre a questão do Tzedakah, isso mesmo, né? Existia no Talmud a palavra chamada teste do rico e o teste do pobre. O que significa isso? No Talmud, o teste do rico e o teste do pobre. Olha só que coisa interessante. O teste do rico era para indicar que o rico esquecesse de Deus pelo amor à riqueza, sem misericórdia, não lembrasse da misericórdia de Deus. E o teste do rico, ou melhor dizendo, o teste do pobre, era para que o pobre também viesse ficar murmurando, né? Questionando e provocando a ira de Deus. Isso mesmo. Mas somos dono do dinheiro? Não. Quem é dono do ouro, da prata e do dinheiro é Jesus Cristo. Ele que é dono de tudo, do universo. E no Tzedakah, quando o pobre aceita a caridade, aceita o Tzedakah, dada pela mão do judeu, o judeu tinha por obrigação, ele que estava dando, dizer muito obrigado. Por quê? Porque a cobertura da bênção do Tzedakah estava sobre ele. E ele era o indicador de abençoar a pessoa. E ele tinha que ele mesmo agradecer. Por quê? Porque ele estava com esta cobertura sobre o Tzedakah e sobre a vida dele. Isso mesmo. Dada o Tzedakah, e o sentido mais forte ainda é quando o judeu falava muito obrigado, entregava para ele e dizia muito obrigado. Não aquele que estava recebendo dizia muito obrigado. Não, ele mesmo, o judeu que estava dando, ainda tinha que dizer muito obrigado, para que o sentido espiritual se tornasse mais forte sobre a vida dele. Quando nós olhamos os 3 pontos de vista da questão Tzedakah, sabemos que a Tzedakah, a esmola, oração, jejum, é a questão da unificação dos 3 elementos, né? O jejum, a oração e fazer a caridade do Tzedakah. Porque a bênção de Deus estaria mais forte sobre a sua vida, na bênção divina. Isso. No costume judaico, uma palavra chamada em uma medida por outra medida. Já ouviu falar sobre isso? Uma palavra chamada no judaísmo, uma medida por outra medida. No hebraico, a palavra midá, keneged midá. Isso mesmo. A palavra no hebraico seria midá, keneged midá, que significa medida por outra medida. O que significa isso? Olha só que interessante.
Significa que quando um judeu ajudava, socorresse alguém, acontecia essa questão. Ser um agente de socorro que agir para socorrer alguém. O céu locomove de acordo que você ajuda alguém. Isso mesmo. O céu se move de acordo com a Tezedakai, de acordo com medir, ou melhor dizendo, medir que é de medidar. Olha só, medir que é medidar. Olha só, isso significava que o céu se locomove da forma que você trata o próximo. Olha só que interessante. Me dá, Kennedy de me dá. O céu se locomove da forma que você ajuda o próximo, da forma que você ajuda o próximo, alguém ou pessoa, tanto ela da igreja, tanto ela ímpia, tanto ela de acordo no ciclo de vida. Por quê? Porque me dá, Kennedy de me dá, o céu se move de acordo com aquilo que você coloca na vida do próximo. Isso mesmo. Ser um agente de pessoa que é necessário socorrer aquela pessoa, o céu está aberto para te socorrer. Se você quer abençoar uma pessoa e você abençoa aquela pessoa, o céu também vai te abençoar. E por isso mesmo que na cultura judaica o céu age da mesma forma que você age com o próximo, com alguém. Isso mesmo. Também, quando nós observamos o medir, Kennedy de me dá, ou melhor me dizendo, me dá, Kennedy de me dá, que o céu age da mesma forma que você age com o seu próximo. Agora pega isso para si. Como que eu estou me agindo com o próximo? Porque se você estiver agindo com o próximo mal, o céu está fechado para você. O céu está em greve para você. Se você age bem com as pessoas, o céu vai estar de bem com você. Na mesmo que estabeleça a forma que o céu vai agir de acordo na sua vida. Na cultura judaica, os judeus mais ortodoxos tinham o costume de orar em pé para ser visto. E orando era feito em pé na sinagoga, nas esquinas, nas ruas, para ser visto pelo homem. Olha só que interessante que a cultura nos aplica. Então era um costume do povo judeu ortodoxo e não ortodoxo orar em pé. Aí você vai me dizer assim, aonde existem essas referências bíblicas? Vou trazer as referências bíblicas para você, porque está escrito no livro de Mateus 6,6. E também que está lá, Pai que está em secreto, o Pai que vê em secreto. Duas coisas que o Pai faz em secreto. Ele está em secreto e ele vê em secreto. E Deus faz em secreto. Olha só. E ele ama todos aqueles que fazem a oração em secreto, que agem em secreto na obra dele e que ele vê em secreto na obra dele. Olha essa coisa tremenda, meu Deus do céu. Então, ele é o Pai que está em secreto. Ele é o Pai que vê em secreto. Quando nós olhamos o requisito cristão, os cristãos igualmente não devem sentar, mas em pé. Era um costume dos judeus e dos cristãos ortodoxos permanecer em pé. Olha só que interessante. Mas eles mesmos vai recompensar publicamente. As pessoas que faziam oração em pé também honraria publicamente, né, para chamar a atenção. Mas quando nós olhamos a biografia, entendemos que era também um costume orar em pé. Isso mesmo, falar com Deus em pé. Por quê? Porque o rei Salomão, quando ele falava com Deus, simbolicamente como a vela, por isso os judeus oravam
se balançava, porque tudo tem que estar em adoração, o seu corpo. E a questão da vela, a chama da vela no pavio está em movimentação. Olha só que interessante. E quando nós participamos dos ofícios divinos da igreja e da oração de modo similar aos santos, que os santos profetas faziam a mesma coisa. Olha só que interessante. Isaías fazia, Miqueias fazia, Daniel fazia, João também fazia. E veja bem todas as referências que as pessoas oravam em pé. Olha só que interessante. Por causa do que, André? Porque viram de pé no céu o justo sobre o trono de Deus. Isaías capítulo 6, verso 1. 1 Reis capítulo 22, 19. Daniel 17, 10. Apocalipse 7, 11 e 2 Crônicas 5 e 12. Isso mesmo. Essas são todas as referências que mostram que antigamente eles tinham esse costume. Agora é interessante que quando Deus fala em Mateus 6,6, fecha o teu aposento e fala, ali já é um outro mistério tremendo e poderoso. E então está aí a palavra de Deus. E fiz este vídeo em homenagem ao meu amigo pastor, né, sobre esta informação. Que Deus continue iluminando os seus caminhos, a igreja, os ombreiros, a todos. O evangelista André Santos manda uma paz para você e um abraço. E tamo junto, meu amado pastor. Shalom aleikum, aleikum salam. Esse é mais um vídeo Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Shalom aleikum, aleikum salam.